Trabalhar em uma planilha usando teclas de atalho pode ser muito mais produtivo. Eu sou o professor Alexandre Gomes e vou mostrar algumas formas de ganhar tempo e agilizar suas tarefas trabalhando com o Excel aqui, na Semana Acadêmica 2021. Interfaces produtivas. Usando o Excel de modo mais produtivo. Apresentação: Alexandre Gomes. Como vimos no último vídeo da nossa série, Interfaces Produtivas, podemos usar aplicativos para criar nossas próprias teclas de atalho e hot strings. Essa vai ser a tônica das demonstrações, mas não falaremos apenas das teclas de atalho. Vamos muito além disso. Vamos ver algumas simulações de tarefas reais que realizamos no dia a dia da operação de computadores e como elas podem ficar mais rápidas e mais fáceis, desde que aprendamos, conforme vimos no primeiro vídeo da série, como afiar nosso machado antes de executá-las, isto é, que planejemos de antemão como usar as teclas de atalho naquelas partes mais repetitivas, a fim de torná-las mais rápidas. Isso pode até parecer perda de tempo, no princípio, mas é como naquela historinha do lenhador. Invista tempo pesquisando e aprendendo como acelerar o processo e depois ganhe muito mais tempo usando essas técnicas conforme planejado. Você também estará aprendendo muito mais sobre o próprio aplicativo e se tornando um profissional ainda mais capacitado. Vendo outras formas de trabalhar, você poderá confirmar se está trabalhando de uma maneira aceitável ou aprender outras abordagens para usar quando achar que serão melhor aplicáveis. A primeira demonstração que faremos envolve criar planilhas de exemplo para demonstrar algumas técnicas. A criação dessa planilha será feita praticamente sem o uso do mouse e serve para mostrar como podemos preparar a automação de uma sequência de tarefas apenas enviando teclas para o computador. Para isso, vamos usar o programa AutoHotkey. Seu uso poderá envolver uma programação mais aprofundada do que aquela que já vimos até aqui, como o uso mais intensivo de variáveis, lógica de programação, matrizes, funções e muitos outros aspectos da programação que fogem dos nossos objetivos. Apenas demonstrarei para que você saiba do que essa ferramenta é capaz e que, dependendo do problema que você irá enfrentar, talvez valha a pena se aprofundar em seu aprendizado. O uso do AutoHotkey pode parecer semelhante ao uso de uma gravação de macros, que é um recurso do próprio Excel, mas com a vantagem de que você poderá estender sua aplicação a vários outros programas do Windows. Sobre como usar o AutoHotkey, o porquê de escolhermos o Windows e outras informações sobre as interfaces produtivas, recomendo que você assista os outros vídeos da série. Para começar, vou mostrar onde quero chegar. Essa é a planilha que construiremos. Ela representa uma planilha de controle de gastos com telefonia semelhante a uma real. Usamos uma muito parecida com essa para controlar a utilização dos telefones funcionais e alimentar outra planilha para compliance. Isto é, dar publicidade aos gastos públicos da instituição em um portal da transparência. Essa planilha que vamos construir representa o gasto com telefonia de um campus de uma universidade fictícia. Mais ou menos como se fosse um campus por unidade da federação. E para efeito de simplificação, colocaremos dados fictícios relativos apenas ao terceiro semestre. Os usuários vão aparecer em ordem de chegada de cadastro. E como transformaremos toda a área de dados da planilha em uma tabela depois, é só ordenarmos por qualquer uma das colunas, pela ordem que quisermos. Também usamos um recurso muito importante do Excel, que é o congelamento de células. Assim, escolhemos uma célula logo abaixo e à direita das células que servem de título das colunas ou linhas, ou outra orientação qualquer, e aplicamos o congelamento. Assim, quando navegamos pelos dados rolando a planilha, essas células congeladas relacionadas com a parte que queremos explorar não somem da vista, facilitando o entendimento. Nesse caso,
Como os dados de consumo vêm em um documento parecido com a continha em papel que chega na residência da gente, mas contendo todos os gastos de todos os usuários por ordem de número de telefone, é mais produtivo colocar a coluna com os dados do mês que será alimentado ao lado do número de telefone e ordenar os dados por número de telefone mesmo. Só isso já acelera e muito a digitação e a conferência dos dados. Como já foi dito, recomendo, se possível, a aquisição de um ou mais monitores para distribuir melhor as janelas que estão sendo trabalhadas. Eu costumo usar um segundo monitor em pé, pois fica mais próximo do formato de uma folha de A4, o que ajuda a rolar menos a tela quando estamos vendo documentos desse formato. Dessa forma, investir em um monitor que pode ser rotacionado pode ser uma boa escolha quando se pensa em conforto ergonômico e produtividade. Mas nem todo mundo se adapta bem a esse formato. Veja se esse pode ser seu caso. Caso não possa adquirir um segundo monitor, o uso da tecla Winky mais setas para a direita e esquerda alojam a janela atual na metade do espaço atual da tela. Isso pode ajudar bastante quando temos que verificar dois documentos simultaneamente. Uma alternativa interessante é o uso do programa gratuito PowerToys, que serve justamente para dimensionar e separar áreas na tela para que você possa docar, né, possa encaixar suas janelas, o que facilita quando não se tem mais de um monitor, ou até mesmo se você tiver mais de um monitor e também quiser mais essa funcionalidade. Bem, vamos dar uma olhada então em como construir essa planilha. Eu queria fazer uma demonstração baseado primeiramente na confecção manual dessa planilha. A gente pode começar criando o cabeçalho, né, daquela planilha anterior. Vamos lembrar como é que ela é, né? Ela tem lá a universidade e tal, responsável, conta, né, nome dessa ordem. E como é que a gente poderia fazer isso manualmente? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Lembrando que não só a gente pode usar essas técnicas para criar modelos e templates de planilhas para uso, como também para fazer demonstrações como essa. A gente vai lançar a mão do AutoHotkey aqui para criar a demonstração animada, né, para ficar um pouco mais ágil e até mais didático. Aqui. Bom, eu vou fazer algumas intervenções com o mouse nesse ponto, só para destacar alguns itens lá do Ribbon, né, dessa aba aí que tem essas ferramentas lá em cima, porque se eu fizer só a tecla de atalho aqui, fica rápido, mas não fica muito didático, não dá para acompanhar. Olha só, quando eu aperto Alt C, eu acesso justamente essa página inicial. Se eu apertar só Alt, eu vou apertar só Alt e soltar, e aí ele me mostra aqui que para acessar essa aba da página inicial e todos as suas ferramentas, né, eu preciso apertar a tecla C. Então eu dando Alt C eu acesso a página inicial. Alt T eu vou em inserir, Alt K eu vou em exibir, só para destacar aquelas que a gente vai precisar mais. E especificamente aqui no caso dessa primeira célula que eu estou digitando aqui o nome da universidade, eu vou precisar acessar essa ferramenta que muda a cor do texto, essa outra que muda o tamanho da fonte, né? Eu tenho aqui as ferramentas que trabalham com fonte diretamente, que muda a família da fonte, coloca negrito, itálico, sublinhado e assim vai. Então vou tirar aqui o destaque.
para a gente poder ver agora só com o teclado. Alt C, como eu tinha colocado, ele me mostra isso aqui acho que era interessante eu conversar um pouquinho, né? Então, ao dar Alt C, o que ele faz? Ele me mostra quais são as teclas que eu posso utilizar para acessar aquelas funções que eu estava procurando. Então, se eu quiser centralizar, vou ter que dar AC, além do Alt C. Depois que eu dou Alt C, eu tenho que colocar FY para mudar o tamanho da fonte, e por aí vai. Então, deixa eu voltar aqui para a demonstração. Alt C. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero mudar a cor da fonte, FC. Aqui eu posso ir diretamente com o teclado e escolher a cor. Posso apertar M e vir aqui em mais cores, senão não vou lá nunca. Aí eu vejo as outras cores, possíveis personalizações. Eu não vou mexer com isso agora, só quero mostrar que dá pra gente fazer coisas mais complexas em termos de ajuste de cores, de cor da frente, cor do fundo, né? Se eu quisesse, por exemplo, aqui só com o teclado transformar a minha cor da letra em vermelho, colocando o código 255 aqui em vermelho, eu tenho o vermelho puro e já coloquei lá a Universidade de Bracade, lá tudo em vermelho. Como eu quero aquela laranjada mais comum, mais pastel, menos saturada, eu vou dar Alt C, FC e vir com o teclado aqui mesmo e escolher uma cor mais ocre, né? E vou agora mudar o tamanho da letra. Alt C, FY. Posso dar setinha para baixo aqui e escolher um tamanho mais adequado. Vou colocar aqui 20 logo. E eu sempre saio da célula e volto quando eu quero mudar o formato da célula, né? Vamos colocar aqui agora um negrito, Ctrl N. Esse até no Word é a mesma tecla, então não vou recorrer ao ribbon, né, a esse menu superior. E na linha de baixo, colocar aqui o número de uma conta fictícia. E ela ficou assim meio antiestética, né? Ficou invadindo aqui a outra célula. Então eu vou selecionar 3 células dessa aqui e mandar mesclar. Para fazer isso, eu tenho que vir nessa funcionalidade aqui, né? Aqui eu mesclo e centralizo, tem umas opções relacionadas a isso. Então, novamente, Alt C, M e C, porque eu quero mesclar e centralizar ao mesmo tempo. Pronto. Vou colocar uma bordinha. Alt C, B. E aqui eu tenho as opções de borda. Eu não vou usar o atalho X, porque eu tenho 2 X aqui. Eu tenho o X de borda externa e borda externa espessa. Talvez se eu apertasse 2 vezes, poderia alternar entre um e outro. Mas o que eu vou fazer é escolher diretamente com as setas para baixo, para cima, para não ter dúvida do que vai acontecer. Enter. Olha lá. E aqui eu digito o nome do responsável. Eu tenho uma função desenvolvida aqui no Auto Hotkey que coloca para mim um nome fictício de alguém de uma maneira aleatória. Então ele combina nome, sobrenome e dos nomes e sobrenomes mais comuns, de forma que eu tenho um nome bem, talvez, convincente e que seja totalmente fictício, no sentido de ser escolhido ao acaso, né? Então tem essa Edna Schneider de Lima, vou tentar um outro nome, Débora Luciano Mesquita, já é
talvez um nome mais nacional, e começo nessa outra linha a colocar o cabeçalho. A colocar os títulos das colunas da região dos dados, né? Então, digito N, Altgraph e aquele Ozinho, né, que seria o ordinal masculino, que está normalmente associado ao colchete fecha colchete no teclado ABNT2. Também tem aquela outra forma, Alt 168, 0168, não, 0186, isso. Associado ao 0186, segurando o Alt, eu também produzo esse mesmo caractere, né? Também posso vir aqui em Alt T e pedir para inserir símbolos, ZS, né? Não quero equação, quero símbolo mesmo, SM2. Já estou até com o símbolo escolhido ali, selecionado, mandaria inserir. Então são 3 formas de fazer essa mesma coisa, né? Usando apenas o teclado. Bom, quando eu dou Enter, ele veio para a linha de baixo. Às vezes você dá Enter, dependendo da configuração, ele pode ir para a coluna do lado. Pode até voltar, ir para cima, dependendo da configuração. É interessante você fazer uma análise aí do seu métier, né? E ver como é que você vai colocar normalmente os dados quando você dá Enter. Se você vai para a linha de baixo, você deve configurar isso antes de começar a trabalhar, de preferência, né? Vem aqui em arquivo, né? Alt A, opções. Eu vou fazer com setinha para ficar mais fácil de te ver acompanhar o que eu estou fazendo. Eu vou aqui em opções e avançado. Aqui em avançado você tem essa opção aqui, ó. Depois de pressionar Enter, vou destacar aqui com a lupa. Eu vim aqui em avançado, depois eu dei Tab e vim parar aqui, ó. Depois de pressionar Enter, mover seleção. Mover para onde essa seleção? Qual a direção, né? Eu vou escolher aqui. Já está escolhido abaixo. Eu só estou fazendo isso com o mouse porque eu estou fazendo a lupa funcionar. A lupa não tem jeito. Agora eu poderia, voltando aqui, vou tirar umas coisinhas aqui da frente. Então, depois de pressionar Enter, vou ver a seleção. Aqui eu teria as opções abaixo, à direita, acima e à esquerda. Para abrir uma caixa de combinação dessa, que é um nome técnico que te dá para esse tipo de controle, é Alt, setinha para baixo, tá? Então você está aqui, né? Você dá Alt, seta para baixo, ele abre. Você dá Shift, Tab, ele volta. Tab, ele vai para o próximo controle. E por aí vai. Então abaixo, ok. Já estava nessa seleção. Então quando eu dou Enter, eu desço. É isso mesmo que ele tem que fazer normalmente. Nesse caso agora, que a gente vai fazer no momento, a gente vai criar os títulos das colunas de dados. Vamos ver lá ele fazer isso. Da mesma forma como a gente fez para aquela conta, né? Ele vai criar aqui títulos, já fazendo a borda ficar espessa, né, para dar um destaque. Isso é um pouco preciosismo, porque depois a gente vai transformar essa área de dados numa tabela. E aqui que é uma tabela? É uma forma do Excel permitir que a gente filtre, selecione, ache as coisas com mais facilidade, não sendo apenas uma planilha simples, estática. Ela tem um pouquinho mais de inteligência, vamos colocar assim. Então ele preencheu aí voz, dados, que nós vamos pegar de um trimestre, né, de julho a setembro, os gastos com voz e dados, né, uma simulação, claro, os gastos com voz e dados dos nossos usuários, né, da Universidade Bracade, do Campus Acre, aqui no caso.
Bom, voltando aqui para a questão da automação, da criação de uma tecla de atalho, vamos criar, só para efeitos de ilustração, uma tecla que vá contar de 1 a 10 aí no Excel para a gente automaticamente. Vou fazer esse exemplo inteirinho, embora a gente não vá fazer nada muito rebuscado aqui nos nossos exemplos. Tá? Vou mostrar aqui nesse editor. Esse aqui é o Notepad++. O nome Notepad aí faz referência ao bloco de notas, mas ele é muito mais cheio de recursos, plugins, é um programa gratuito que tem uma comunidade desenvolvendo vários plugins, várias funcionalidades, e é uma recomendação se você vai trabalhar com edição de textos aí mais pesada no Alt Hotkey. É bem mais interessante do que o bloco de notas. Colorir o seu texto, deixando destacado assim, o que é uma variável, o que é um valor texto, um valor numérico, um comando e por aí vai. Então aqui eu vou escolher uma tecla, né, a tecla N, WinKey N, né, aquela tecla WinKey que é aquela tecla que tem um logotipo do Windows no teclado, do lado esquerdo da barra de espaço, ali ao lado do Alt. A gente tem aqui esse símbolo, que a gente chama de cerquilha, representa número, number em inglês também. Ele representa no Alt Hotkey, ele indica que isso aqui é a tecla WinKey, né? E eu vou apertando o WinKey N, eu vou ter esse efeito aqui embaixo. Qual é o efeito? Vou criar um laço, né, um loop, é o comando que faz repetições, né? Eu vou repetir 10 vezes o que? Tudo que está entre abre e fecha chaves, né? A gente já viu isso no último vídeo. Vou usar o comando send para ele me mandar teclas para o Excel, no caso, né? Eu estou no contexto Excel. Mas aqui tem essa variávelzinha, que é uma palavra reservada aí do Alt Hotkey, não é uma variável que eu criei, não é um X, um Z, ela é uma variável que já vem de fábrica, vamos dizer assim. O que ela contém? Ela contém em qual vez eu estou dentro desse laço. Explicando melhor. O laço vai ser repetido 10 vezes. Da primeira vez, a index, o nome dessa variável aqui, vai conter o valor 1, porque é a primeira vez. Na segunda vez, 2, e assim por diante. Então com isso eu vou conseguir mandar lá para o meu Excel números de 1 a 10. Só que se eu mandasse do jeito que está aqui agora, ia sair tudo encavalado na mesma célula. Então eu vou pedir para ele também enviar uma tecla, uma seta para baixo, um down. Ah, tá. Então agora ele vai numerar de 1 a 10. Só que eu também vou querer que ele centralize. Então eu vou fazer, depois que ele for para a próxima célula, ele volta. Vou dar uma tecla up aqui, uma seta para cima. Ele volta e faz o Alt C, né, para a gente acessar o menu lá que Alt Down, ele vai acessar aquelas funções que tem no menu página inicial, naquela aba página inicial, entre elas a centralização do texto lá que está dentro da célula. Alt Down faz justamente a pressão, como se fosse, né, pressionando a tecla Alt, né? Então Alt C seria Alt Down C, mas depois eu libero ela. Então eu dou um Alt Up. Eu não fico com ela apertada, faço C e faço, por exemplo, o AC para fazer a centralização. Aqui a gente justamente solta a tecla e depois envia o AC.
Então isso centralizou. Estou aqui prevendo o que vai acontecer, né? Centralizou. Depois que centralizou, eu novamente dou um down para que ele vá para a próxima célula, para a célula de baixo, né? Eu dou uma seta para baixo que ele vai para a célula de baixo. Aí novamente o laço se repete, né? Então ele vem aqui para cima, para o loop, envia o número, que seria agora 2, né? Ele enviaria 2 lá para o Excel, por causa do aindex. Por que tem esses percentuais no início e no final de aindex? Porque se não tivesse esse percentual aí cercando a index, em vez dele mandar 1, 2, 3, ele mandaria, era a palavra a index. E não é isso que eu quero. O send aqui tem que me mandar é o valor da variável a index. Em seguida ele novamente dá down, up, alt C, AC, centraliza, sai da célula, vai para a próxima, finalizou o laço, vai para a iteração 3, né? Vai para a próxima iteração. E assim por diante. Vamos ver se funcionou. Eu mando salvar. Eu tenho uma teclinha aqui, claro, né? Essa tecla aqui, ó. Pra vocês lembrarem, né? Eu mando ele salvar, Ctrl S, e em seguida dar um reload, para que ele aceite esse novo comando aqui do Alt N. Isso estava explicado no nosso último vídeo. Quem não acompanhou, é uma boa, tá aí na descrição como é que a gente acessa tudo, tá? Então vamos ver funcionar, né? Vou dar um Ctrl Alt C ou S e ele salva e faz um reload, recarrega. E vamos ver se funcionou. Eu venho aqui no Excel, WinKey N. Maravilha. Funcionou aqui, é uma beleza, né? Foi muito rápido. Se a gente quiser que não seja tão rápido para a gente acompanhar, repare que eu vou agora tirar um pouco do desempenho, né, da produtividade que a gente está querendo atingir, para que a gente possa acompanhar melhor o que está acontecendo. Então eu posso colocar aqui o comando sleep, não só para a gente acompanhar, não. Isso aí também pode ser bom para o próprio Excel dar conta de processar os dados. Se você tiver um computador mais lento, ou por acaso não estiver funcionando a sua automação, é bom você pensar em colocar uns comandos sleep aí, que seria dormir, né, uma pausa, para que ele possa esperar um pouquinho antes de fazer a próxima ação. Então agora eu vou repetir essa tecla, WinKey N. Vamos aqui. Vamos lá, WinKey N. Ó. Digitou 1. Digitou 2 agora. Voltou. E ela fala, poxa, por que agora não deu certo? Bom, aqui a questão é que ele estava já centralizado. Quando eu tentei centralizar de novo, ele anulou a centralização e colocou alinhada à direita. O que eu tenho que fazer para evitar isso? Posso alinhar à direita, forçar o alinhamento à direita antes de centralizar. Que é independente dele estar centralizado ou não, a gente vai conseguir esse efeito. Ele vai primeiro centralizar, primeiro ele vai alinhar à direita para depois centralizar, e aí vai funcionar. Vamos ver como é que seria. Eu venho aqui, antes de dar esse Alt C aqui e tal, eu faço um outro comando que é o do alinhar à direita. Como é que é alinhar à direita?
Já digo, é o LL, se eu não estou enganado. Vamos ver. Estou aqui, vou alinhar o 10 aqui à direita. Alt C, olha lá, vou destacar aqui. Alt C, aí LL, ó. O AC é para centralizar, o LL para alinhar à direita. Então vamos pedir para o Alt Hotkey lançar a mão do LL aqui na programação. Talvez isso aqui já funcione. Vamos ver se eu não estou esquecendo de nada. Não precisaria nem de apagar nesse caso aqui. Eu só quero um pouquinho de preciosismo. Só um vício de programador. WinKN. Olha, vai alinhar à direita, volta, centraliza. Escrevo, volto, alinho à direita, não adiantou nada porque ele já estava alinhado à direita, aí eu mando centralizar e faço um comando a mais para garantir que ele centralize sempre. E assim por diante. Então, por que ele às vezes centraliza sem a gente querer? Se você começar a digitar lá 1, 2, 3 e for centralizando, o Excel às vezes ele pode trazer a centralização para a próxima célula automaticamente, porque ele quer adivinhar que você quer fazer aquilo. Isso é bom quando você não está fazendo automatismo, mas é ruim quando você precisa de realmente ter tarefas repetitivas. E aquilo já começa a quebrar a repetição, ele já começa a fazer uma exceção. Mas é só uma nota para você ver o que você poderia fazer caso você enfrente esse problema. Tá? Bom, agora vamos fazer os nomes. Funcionou direitinho e tal. Vamos partir agora para a próxima coluna. Vou aqui para a coluna nome. Vou usar aquela tecla WinKey. No meu caso aqui, WinKey K. O WinKey K aqui para mim já até faz o down aqui, já vai para a linha de baixo. Certo? Rapidamente ele inventou aí um monte de nomes. E aqui é interessante a gente pensar, poxa, eu percebi, né, que os nomes começaram a invadir a célula do lado aqui, a coluna do lado. O que eu poderia fazer? Por sorte o Excel tem uma função aí que é o auto ajustamento de coluna. Vamos mostrar aqui. Alt C, aí tem ali formatar, né, que seria o O, e ali na quarta linha, onde está o T ali, ó, Alt ajuste de largura da coluna. Então, Alt C O T faz isso para mim, né? Vamos demonstrar aqui, ó. Com o Ed do André dos Santos, ele pegou e ajustou a coluna para aquele tamanho. Está exatamente do tamanho dessa célula. Mas você repara que aquela ali, Alessandro Fabiano Braga, Pedro Schneider Braga, está invadindo ainda. Então o que é o ideal? É que eu faça esse ajustamento pelo maior dado, né? Pelo nome mais extenso, que seria Alessandro Fabiano Braga. Agora, Alessandro Fabiano Braga, eu vejo aqui, eu consigo detectar que ele é maior. Apesar das vezes você ter uma fonte que ela tenha tamanho variado, né? O I seja menor que o B, que o M, por exemplo, né? Não é uma fonte de monoespaçado igual um Courier New. O fato é, eu posso usar essa informação no Auto Hotkey, né? Eu vou só explicar, não vou mostrar na programação, mas quando eu faço isso aqui, ó, com um Ctrl C, o que eu estou fazendo? Copiei o conteúdo dessa célula para a área de transferência, né, para o clipboard. O que é o clipboard? É aquele local na memória que você coloca dados para depois você colar onde você quiser. Bom, eu tenho acesso ao clipboard pelo Auto Hotkey. Então eu posso falar para ele, o Auto Hotkey, conta para mim quantos caracteres tem lá no clipboard, né, de Ed André Santos. Ele conta, fala, bom, se esse for o maior, faz o autoajustamento da coluna.
Aí ele pode olhar, para mim, ó, esse aqui, até o momento esse aqui é o maior. Aí ele vai para a linha de cima, novamente dou um Ctrl C e falo para ele, conta quantas letras. Se for maior, ajusta de novo, né? Aí ele faria Alt C, O, T. Ajustou de novo, mas você vê que o Braga ainda está um pouquinho vazando ali pro rumo da coluna do DDD, né? Então eu chego aqui nessa outra, dou lá um Ctrl C, mando para memória, peço para ele comparar. Esse é o maior? Eu falo, não, Fabiano, Débora, Bibiana aqui de baixo era maior. Então esquece, faz nada. E esse Luiz Schmidt aqui é maior? Não. Aí quando ele chegasse aqui no Alessandro Fabiano Braga e fosse olhar lá na memória, ele ia reparar que provavelmente, estou falando em termos absolutos aqui da quantidade de letras, provavelmente essa célula é a maior. Aí ele dá um Alt C, O, T e ia ajustar a coluna pra gente. Bom, eu faço isso na automação que cria essas planilhas, tanto aqui quanto na coluna do DDD, quanto na coluna do telefone, do DDD não, do telefone, na coluna do cargo. Aqui teria um cargo assim tipo professor, auxiliar, sei lá, estagiário, diretor, colaborador, o professor auxiliar e por aí vai, né? Aí ele poderia também ajustar de acordo com o nome que tivesse nessa coluna. A gente vai ver isso na prática, assim, ele executando. Eu não vou explicar essa programação porque seria um curso já mais aprofundado. Então, essa é a ideia. Eu vou mostrar agora essa automação ocorrendo. Enquanto vocês acompanham, a gente vai acelerar o tempo, porque ele vai pegar agora e fazer 5 planilhas, várias linhas de dados. Então não vamos esperar o tempo todo.
Bom, pessoal, indo aí para a parte final dessa demonstração, vamos dar uma analisada agora nessa conta com a cobrança, né, desse total de voz que cada usuário usufruiu, né? Como eu falei para vocês, cada conta que chega para essa instituição, os dados estão ordenados por ordem de número de telefone. Então eu tenho aqui, né, como eu falei, né, 980 milhões, 980 milhões 519 mil, 980 milhões 666 mil, 980 milhões e qualquer coisa, 981 milhões, ou seja, está em ordem crescente de número de telefone móvel. Como foi feita aqui uma tabela, né, com os nossos dados, né, agora nós temos 5 planilhas, né, cada representando aqui algumas unidades, né, de cada estado, né, do Acre e tal. Aquela conta provavelmente chegou para esse campus aqui, o campus do Amapá. Tem gente que não sabe a diferença de Amapá e Amazonas, né, na sigla. A diferença é essa, né? Amapá é AP, Amazonas é AM. Temos aqui então que completar o mês de setembro, que está com a coluna voz ainda em branco. E aqui estamos indo à parte final, as últimas dicas sobre produtividade em preenchimento. A gente já colocou a planilha congelada, então eu vou colocar novamente aqui o mês de setembro justaposto ao número do telefone, né? E aí, quando você for fazer a digitação, antes, por exemplo, normalmente vem uma planilha assim, por ordem alfabética, né, de nome de pessoas. Antes a gente tem que colocar a ordenação correta. Então eu vou colocar aqui a ordenação por ordem de telefone, né, do menor para o maior, né? Do menor para o maior. Se fosse o caso, eu teria que fazer a combinação das duas colunas, né? O DDD mais o telefone, porque às vezes você tem estado que tem mais de um DDD. Nesse caso aqui, para demonstração, o DDD é homogêneo. Lembrando que esses dados são fictícios, 67 não necessariamente é o DDD do Amapá, tá? Vamos aqui então colocar o dado relativo à voz do primeiro telefone, que é o 980256991. Você vê que é o que corresponde aqui também. E esse valor, ele é até um valor que se repete muito. Então, se fosse o caso, era até interessante criar uma tecla que colasse várias vezes, se fosse necessário, esse valor. Vamos usar o Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. E o que eu quero também chamar a atenção é a possibilidade de você usar um recurso do Excel que é pouco utilizado para isso, para te facilitar a conferência. Então vamos supor, eu coloquei aqui o valor 6932. Né? Enter. Aí ele vai para a linha de baixo corretamente, como já foi configurado. Aí vamos lá para o próximo. Aí quando eu tiro o olho da planilha e olho para a conta, eu fico com dificuldade de saber se eu estou fazendo a coisa certa, né? Assim, eu perco um tempinho para retomar em que ponto dessa conta ou em que ponto da planilha eu estava. Então pode ser interessante você fazer o seguinte: você deixa aí o seu teclado numérico acionado. O teclado numérico é justamente para você ganhar performance, né? Para você ganhar velocidade quando está digitando números. E além disso, você liga esse recurso aqui, que é o ler células em voz alta. Né? As células serão lidas alto depois de pressionar Enter. Então agora, toda vez que eu digitar alguma coisa e der Enter, essa mocinha aí vai falar para mim o que eu digitei. Então agora eu posso ficar olhando só para minha conta,
Eu vou agora para o 9851 aqui. E sem precisar de ficar olhando lá na planilha o que eu estou fazendo. Porque quando eu digitar o 69,32 aqui agora, se eu digitar errado, 669,32. como foi o caso, né? Ela vai falar em voz alta para mim. Eu vou lá e corrijo. 69,32. 69,32. E eu nem preciso esperar ela falar, não. Eu passei aqui para o próximo. 69,32. 69,32. 69,32. Certo? Então eu vou digitar um número diferente aqui só para um exemplo final. Vou pegar aqui o 98147. Inclusive o digitei errado, né? Que é 69,71. E digitar aqui o 69,71. 69,71. Então é isso. Eu quero agradecer a audiência, né? Quem ficou até o final aqui acompanhando essas dicas. E espero que sejam úteis. Esses vídeos, as informações de links, tal, vão estar acompanhando as descrições de cada um e também vão estar lá no blog Brasil Acadêmico. Se você não conhece, dá um pulinho lá que vai ter esse tipo de informação e muito mais para o mundo acadêmico. Vamos ver se a gente se encontra em alguma oportunidade mais adiante. Quem gostou, dá um like, é sempre bom. Se inscreva no canal e até a próxima.